Meu filho, eu nem liguei para você para dizer que eu vinha com essa roupa. Glória a Deus. Não foi combinado. Glória a Deus. Jesus. Saudade que a gente estava de você. Pode tomar aqui a tribuna. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui o teu filho, Pai. Deposita sobre ele aquilo que o céu tem para derramar sobre este lugar. Ó Deus, que ele diminua para que só o Senhor apareça. Em nome de Jesus. Para que ele seja boca profética para essa igreja, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor já falou, acrescenta mais. Porque nós viemos com disposição para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar. Usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém? Para mim é motivo de alegria e um grande privilégio estar mais uma vez aqui, com uma responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo, e essa noite com a responsabilidade ainda maior de estar abrindo, né, vamos dizer assim, essa sequência de mensagens. Eu tenho certeza que o Senhor ele já está falando aos nossos corações através dos louvores. Ele continuará falando através da palavra também. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Marlete, juntamente com a sua família, com todo o ministério. Que Deus continue abençoando a vocês, dando forças. Louvar a Deus por essa igreja. É aniversário da igreja. A igreja está em festa. Eu louvo a Deus pela vida de cada membro que saiu do seu lar para ouvir uma porção da palavra do Senhor Jesus. Louvo a Deus pelos amigos. Tem alguns amigos aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da pastora Lucinha, do evangelista Alexandre, meu amigo. Embora sejamos da mesma igreja, nós nunca tivemos ainda essa oportunidade, é a primeira vez. Deus abençoe. Sem perca de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, localize o livro de Salmos. Glória a Jesus. Eu quero ser bem sucinto com o que o Senhor colocou no meu coração. Salmos de número 127. Nós vamos ler apenas o número 4 e o número 5. Salmos de número 127. Nós vamos ler o número 4 e o número 5. Glória a Jesus. Escrito está assim: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Jesus. Falar ou pregar no livro de Salmos é uma responsabilidade muito grande. E essa palavra ela tem alimentado o meu coração e o Senhor, Ele tem falado comigo. Eu tenho certeza que através dela falará alguns corações aqui nessa noite também. O Salmo de número 127, ele está em um rol de salmos, em que nós chamamos de Cântico dos Degraus. Do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, abaixo do tema, da epígrafe do texto, você vai encontrar lá a frase ou o termo Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, Salmos de Romaria, tudo os mesmos salmos. Esses salmos, historicamente, eles são ou eram entoados pelos judeus quando estes estavam em peregrinação para o templo em Jerusalém. É bem verdade que todo judeu, aos 13 anos de idade, ele precisava fazer um voto. Todo judeu, quando atingia os 13 anos de idade, acreditava-se que ele estava na sua maioridade religiosa, e por isso ele era sabatinado pelos escribas e pelos sacerdotes no templo. Acredita-se que Jesus, quando é encontrado no templo ensinando os escribas, ele estava justamente sendo sabatinado na sua maioridade religiosa
daquela época. Então, quando encontram Jesus no templo ensinando, na verdade, Jesus ele está sendo sabatinado, e aí ele não apenas responde às perguntas dos escribas, como ele também dá uma aula a quem está lhe perguntando. Quando eles eram sabatinados, eles faziam um voto, e o voto era que, se eles não estivessem no território de Jerusalém, todas as vezes em um ano, que havia uma das 3 festas judaicas, o judeu deveria ser obrigado a comparecer de pelo menos uma dessas 3 festas. Você sabe que essas 3 festas para os judeus são festas sagradas, que é a festa da Páscoa, festa do Pentecoste e a festa da colheita, do tabernáculo. Em uma dessas 3 festas, o judeu ele deveria comparecer. Então, quando os judeus eles vinham peregrinando, os que não habitavam em Jerusalém, eles peregrinavam em direção a Jerusalém. Eu me recordo que eu já preguei aqui uma vez, em que eu falei e usei essa mensagem de quando um judeu ele vinha peregrinando em direção a Jerusalém. Você conhece essa história? Quando eles vinham peregrinando pelo deserto, eles vinham entoando esses cânticos que são considerados cânticos dos degraus. E quando a gente observa esses cânticos, nós vamos observar neles que os judeus, eles nada mais, nada menos estão agradecendo, louvando ao Senhor, sendo grato pelos livramentos que o Senhor os dera durante o tempo em que eles estavam, ou desde o livramento do Egito até o dia atual em que eles estavam peregrinando, eles agradeciam ao Senhor pelos livramentos. E a gratidão é algo muito importante para o ser humano. Há quem diga que a gratidão é a memória do coração. Quando os judeus peregrinavam, eles lembravam que o Senhor era o responsável por tirar eles do Egito, da servidão, da mão de Faraó, e por isso eles agradeciam. E é por isso que eu sempre, quando tenho oportunidade de falar, eu falo, seja grato ao Senhor. Porque um coração grato é um coração alegre, um coração grato é um coração que lembra de onde Deus o tirou. E quando a gente olha essa sequência de salmos, tem um salmo que chama muita atenção de gratidão pelos livramentos, que é o salmo de número 124. Eu não sei se você já observou o que está escrito ali, mas o salmo de número 124 é um cântico agradecendo por esses livramentos. Eles vão dizer, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. Perceba isso aqui, eles não estão falando, eles estão indo para Jerusalém e estão em uma multidão, o evangelista Alexandre, cantando ao Senhor, dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos engoliriam. E eles continuam dizendo, e as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes por sobre as nossas almas. Aí eles cantam uma estrofe que diz assim, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Eles entoam em alta voz dizendo, o laço quebrou, a nossa alma escapou. Como? Como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Não é alguém que está falando, não é alguém que está conversando, é alguém, pastora, que está indo para Jerusalém e está dizendo assim, a nossa alma escapou, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. Você pode ser grato pelos livramentos? Você pode arrumar 10 segundos aqui para agradecer por você estar aqui? Porque você fala, eu estou aqui porque eu entrei por essa porta. Não, você está aqui porque alguém estava com o joelho no chão orando pela tua vida. E enquanto você não sabia, Deus estava te livrando pela tua direita. Deus estava te livrando pela tua esquerda. O laço quebrou. Por isso nós estamos aqui. Eles agradeciam pelos livramentos recebidos. Quando nós chegamos no Salmo de número 127, já correndo para o verso 4, é um salmo que Salomão ele escreve. Esse salmo dos degraus é o único salmo dessa sequência que Salomão é o escritor. Ele vai dizer, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salomão ele vai usar de uma comparação, ele vai dizer que os filhos da mocidade de Israel são como uma flecha nas mãos do valente. E eu comecei a estudar sobre esse processo.
quando a gente vai para o processo da fabricação de uma flecha, precisamente lá na história bíblica, nós vamos encontrar alguns processos que precisavam acontecer. Primeiro, o valente que usava a flecha, ele era responsável pela fabricação da arma que ele usaria. Então preste atenção, quando o valente ia para o campo de batalha e ele retirava a flecha da sua aljava para colocar no arco, antes desse processo, ele tinha que escolher a madeira ideal para fabricar a sua flecha. Porque quando nós olhamos para isso, nós vamos compreender o porquê de ser o arqueiro ou o valente o responsável por fabricar a arma que ele usaria. Ora, quando eu estou usando algo que eu sou responsável pela fabricação, eu vou usar com muito mais segurança. E talvez por isso, era ele, o valente, o responsável por escolher a madeira. Ou talvez porque alguns vão dizer que não é todo tipo de madeira que vai servir para ser uma flecha. Note que quando nós falamos de madeira, nós falamos de um galho de uma árvore. Mas quando a gente fala de flecha, a gente fala de uma arma usada em campo de batalha. Quando o valente ia para a floresta procurar ou escolher uma madeira ideal, ele olhava com um olhar clínico, porque ele não olhava para o que a árvore oferecia. Ele não olhava para o estereótipo da árvore. Ele não olhava para a árvore dizendo, essa é bonita, vai virar uma flecha. Porque critério para escolher madeira para virar flecha, não é se a árvore brilha, não é se ela é bonita. Critério para escolher flecha, não é se a árvore exala um aroma bonito. Muito pelo contrário, talvez por isso é o valente responsável por fabricar a arma que ele usaria. Porque são dois requisitos para uma madeira virar uma flecha. Primeiro, é que não é qualquer tipo de madeira. Então, qual é? Primeiro requisito para ser uma flecha é que flecha tem que ser uma madeira resistente. A primeira coisa que nós vamos aprender é que valente não trabalha com madeira frágil. Valente não trabalha com madeira fraca. Para ser flecha, primeiro requisito é ser resistente. E Yuri, por que a madeira tinha que ser resistente? Porque a madeira deveria passar por um processo. E quem é fraco, no processo quebra. Alguém está entendendo aqui? Quem é fraco, no processo recua. O que Deus fala com Gideão? Gideão seleciona 32 mil homens para ir para a guerra. Ele está dizendo assim, Senhor, com a quantidade de homens que nós temos, venceremos os midianitas. Deus olha para Gideão e fala, não, Gideão, tem muita gente. E se vocês forem à batalha e vencer, vão dizer que foi o quê? Faz o seguinte, não precisa forçar ninguém. Vai no meio dos valentes e diga para ele, fracos e medrosos. Gideão não pegou na mão de ninguém, pastor. Gideão não constrangeu ninguém. Gideão foi no meio do povo e falou, quem é fraco e quem é medroso, volte. Você sabe quantos homens voltaram para casa só em ouvir uma frase de Gideão? Agora imagina se essa quantidade fosse para a guerra com esse sentimento. É por isso que tem muita gente que vai para a guerra e é derrotado. Por quê, Yuri? Porque vai com sentimento de fraqueza. Vai com sentimento de covardia. E covarde não vence guerra. Para vencer guerra tem que ser corajoso. O que é coragem? É enfrentar o medo. Coragem é enfrentar os meus medos. Não sei o que tem te atormentado. Não sei o que tem tirado os teus sonos. Não sei o que tem te deixado virando na cama de madrugada de um lado para o outro e dizendo, eu não aguento, Senhor, não sou eu, Jesus, mas Deus te trouxe aqui para dizer, só vence peleja quem vence medo, só vai para a peleja quem tem coragem, medroso recua, e eu tenho certeza que aqui na sarça não tem crente covarde, aqui só tem selecionado. Sebaral. Valente vai para a floresta escolher a madeira ideal para virar arma. E o pré-requisito é, primeiro, tem que ser resistente. Segundo, tem que ser forte. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que o vento que passou na tua casa não te quebrou?
Sabe por que a prova que passou no teu trabalho não te mandou embora? Porque quem é selecionado para ser flecha é forte. O vento sopra de um lado para o outro, o vendaval vem de um lado para o outro, a perseguição vem, os dedos são apontados, mas você está aqui de pé. Sabe por quê? Porque você não é mais madeira, agora é arma na mão. Quem é arma aqui, quem é flecha aqui, quem está preparado para ir para a guerra? Então, quando a gente vai observar a madeira usada para a fabricação de flecha, a madeira mais usada nessa fabricação, ou a madeira melhor selecionada para virar uma flecha, é uma madeira chamada cedro. Alguém já ouviu falar no cedro? Quem conhece aqui um pé de cedro? Talvez aqui no Brasil nós não estamos muito familiarizados ao cedro, mas se você chegar em casa depois e pesquisar um pouquinho sobre essa árvore, você vai encontrar algumas peculiaridades. Primeiro, é que o cedro é uma árvore que não nasce em qualquer ambiente. Percebe isso aqui? A madeira ideal para ser flecha, ela não nasce em qualquer lugar. E Yuri, se ela não nasce em qualquer lugar, qual é o lugar ideal que ela nasce? O cedro nasce em ambientes rochosos. E ambientes rochosos é um ambiente que muitas outras árvores não nascem. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui como característica do cedro é que o cedro cresce onde outros não crescem. O cedro floresce onde muitos não florescem. O cedro brota onde tem gente que não brota. É por isso que alguém olha para você e fala: eu não entendo o que você tem, porque eu já tentei 10 vezes lá e nada aconteceu. Você foi uma e... eu abri ali, eu já vi 10 portas se abrindo e todas fecharam. Você abriu e está de pé até hoje. Eu já vi tantos comércios naquele lugar fechar. Você abriu e está de pé. Por quê? Porque cedro cresce aonde outros não crescem. Tem uma promessa que eu vou liberar para a tua vida. É Deus dizendo: você não foi chamado para ser qualquer um ou aqueles que desistem. Você foi chamado para ser cedro. Lembre-se disso. Quando o vento vier, o cedro não fecha. Quando a prova vier, o cedro não volta. Por quê? Ele nasce em ambientes rochosos. É por isso que na pandemia muitos disseram assim: agora a igreja fecha. Agora o número de igrejas vai fechar. Porque o ambiente era difícil. O lugar era difícil. Muitas pessoas estavam desesperadas. Muitas pessoas foram mandadas embora dos seus trabalhos. E a igreja continuou avançando. Porque cedro cresce aonde ninguém cresce. Você pega essa palavra para a tua vida? Cedro nasce aonde ninguém nasce. Cedro floresce aonde ninguém floresce. Cedro dá fruta aonde ninguém dá fruto. A segunda característica aqui para a gente correr é que essa árvore aqui, o cedro, além de crescer aonde outros não crescem, ela tem uma peculiaridade. O cedro atinge até mais de 40 metros de altura. Imagina uma árvore com 40 metros de altura. Para ficar melhor, imagina 15 andares aqui de um prédio. Imaginou 15 andares? Um cedro pode atingir ou ultrapassar esses 15 andares. A característica dessa árvore é de crescimento, é uma árvore grande. Percebe isso aqui? O cedro tem, por natureza, crescimento nela. Você não vai encontrar um pé de cedro pequeno. A natureza do cedro é crescer. A natureza do cedro é ser grande. E se a natureza dela queira ela ou não, ela cresce. Se ela quiser crescer, ela vai crescer. E se não quiser, vai crescer do mesmo jeito. Porque a natureza dela não é ser pequena. A natureza do cedro não é minguar. Você já viu planta aqui de enxerto? Lá em casa tem muita planta de enxerto. Ela cresce só até um período ali e dali não cresce mais. Só que cedro não presta para ser árvore de enxerto. Porque a natureza do cedro é ser grande. O cedro cresce demais. Só que entenda uma coisa. Nos primeiros anos de vida, essa árvore que cresce demais, ela tem um problema. E qual é o problema dela? Que nos primeiros 3 anos, ela só cresce do solo para cima 5 centímetros. Conjectura uma régua, 5 centímetros, é que o cedro cresce. Em 3 anos de vida, ela só cresce aos olhos humanos 5 centímetros. E aí, pastora, quem olha para o cedro fala: coitada, se alguém pisar vai quebrar.
tadinha, se passar uma enchente aqui, leva ela. É tão pequena, é tão indefesa, porque estão olhando o que os olhos alcançam. Então as pessoas estão dizendo assim, coitada do cedro, essa árvore que tem promessa de ser grande, quando é pequena, coitada, se alguém pisa, quebra. Se algum cachorro ali morder, vai arrancar com raiz e tudo. Só que o que não sabem é que nesses 3 anos, nos mesmos 3 anos, enquanto do solo para cima só foi 5, do solo para baixo, suas raízes já estão alicerçadas a 1,5 metro. Entenda isso aqui, o tempo é o mesmo. Nos mesmos 3 anos que do solo para cima foi 5, do solo para baixo foi 1,5. Enquanto ela cresceu 1 para cima, ela cresceu 30 para baixo. Por quê, Yuri? Porque no início da vida dela, ela entende que melhor do que crescer aos olhos humanos, é crescer no secreto, aonde ninguém vê. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, tudo que eu posto eu coloco: não há crescimento sem uma base sólida. Tudo para ser grande tem que ter base, você já prestou atenção? Tudo para crescer tem que alicerçar embaixo primeiro. O problema de muita gente é que quer crescer demais e se esquece do contingente que está embaixo aqui. Só que o cérebro entende que antes de crescer aqui, cresce aqui. Talvez alguém olha para você e fala, coitado, não sabe nem falar direito. Quando tem oportunidade, gagueja, o microfone começa a tremer na mão dele. Coitada, quando ela vai cantar, erra a letra, desafina. Quando ele vai tocar, toca errado. É tão pequeno, é tão humilde, não sabe nem falar. Só que não sabe que aonde os olhos não alcançam, teu crescimento já está alicerçado. Porque Deus está dizendo aqui, melhor do que crescer para o alto, é crescer a tua raiz. Oh meu Deus do céu, há uma palavra liberada, então recebe isso aqui. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, tu tem promessa de ser grande, os teus negócios têm promessa de ser grande, a tua família tem promessa de ser grande, mas antes de crescer para o alto, alicerça embaixo, enraiza embaixo, edifica a base embaixo. O que adianta crescer e não ter base alicerçada? O que adianta crescer e na primeira tempestade quebrar? É por isso que a empresa ainda não voou. É por isso que o ministério ainda não voou. Deus está falando, aproveita para alicerçar embaixo. Enquanto o tempo de crescer não chega, alicerça o que está embaixo. Enquanto o tempo de voar não chega, alicerça o que está embaixo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, prepara o território, prepara o ambiente, prepara a raiz, prepara a base. Segunda característica. A primeira é que ela não cresce em qualquer ambiente. A segunda é que no início da vida, antes de crescer para o alto, ela cresce para baixo. Porque as coisas do céu é diferente das coisas da terra. Você já observou? A ordem de lá não é a ordem daqui. Porque aqui para ser grande tem que ter recurso. Aqui para ser grande tem que falar bem, bonito. Aqui para ser grande tem que ser influente, tem que andar com quem tem agenda, tem que cantar com quem tem... Mas lá no céu não, lá no céu a ordem é diferente. Como assim, Yuri? Aqui para ser grande tem que ser grande. No céu para ser o maior tem que ser o menor. Jesus, ele diz assim, a ordem lá é diferente. Aqui para ser grande tem que ter nome. Lá para ser grande tem que ser o menor. Ele está dizendo assim, aqui para ser exaltado tem que ter nome. Lá para ser exaltado tem que ser humilhado. Aqui para ser influente tem que andar com quem prega, quem canta, quem toca. Lá no céu para subir tem que descer. A ordem é totalmente diferente. E o cérebro entende. O cérebro entende isso. A natureza é de crescimento. Mas eu não posso crescer se eu não alicerçar o que está embaixo. Eu não posso crescer se eu não construir uma base sólida. Aproveita essa primeira mensagem aqui para você colocar essa semente no teu coração. Só cresce quem alicerça. Só cresce quem se preocupa com o que está embaixo. Você já viu uma construção de um prédio desde o início? O tanto de tempo que a construtora fica só para poder cavar aquilo tudo ali? Só para encher de concreto? Só para colocar as ferragens? Você já observou? Em muitos casos demora mais do que a construção. A base demora mais do que o crescimento. Só que quem trabalha nessa área entende que não pode fazer sem alicerçar lá. É por isso que o valente que vai. Porque a escolha para ser arma não é uma escolha de árvore brilhante.
Talvez se fosse algum artesão que fosse para a floresta escolher madeira, ele ia olhar assim e dizer, nossa, essa daqui brilha demais, vai ser uma flecha brilhante. Essa daqui exala um aroma, vai ser uma flecha cheirosa. Essa aqui é uma flecha que olha assim para ela e fala, nossa, essa madeira aqui é ela. Já viu aquelas madeiras de móveis bonitas, que você passa um verniz, fica a coisa mais linda? Só que quando o valente vai para a floresta, ele não olha para isso. Ele não olha para o brilho, ele não olha para o aroma, ele não olha para a boniteza, não, ele olha para a resistência. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que a tua casa está de pé ainda. É por isso que os teus negócios continuam crescendo. Por quê? Porque Deus não está olhando para o que está exterior. Deus está olhando para o que é o interior. Alguém olha e fala, meu Deus, cresceu rápido demais. Meu Deus, de um dia para o outro, a empresa cresceu, o ministério cresceu, a família cresceu. É porque antes de crescer para lá, ela edificou o que estava embaixo. Valente vai e escolhe a madeira. A madeira é essa aqui, cedro. Depois da escolha, que é o primeiro processo, ele vai para o segundo. E qual é o segundo processo, Yuri? A limpeza. Madeira escolhida, o arqueiro ou o valente, ele vai limpar, polir. Isaías 49, versículo 2 vai dizer, e ele fez da minha boca uma espada aguda, e me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua... Quando o valente escolhe, ou o arqueiro escolhe a madeira ideal para usar, ele agora vai para o processo de polimento. E o que é polimento? Ele vai arrancar da madeira espinhos, se ela tiver. Algumas farpas, se ela tiver. Imagina o valente no meio da batalha, usando uma flecha, e ao colocar a mão na aljava, tem uma farpa na flecha, e a flecha... Então, antes de usar na batalha, ele precisa limpar. Precisa passar pelo processo de limpeza. E entenda isso aqui, talvez esse é o processo que mais dói. E é por isso que a madeira tem que ser resistente. Por quê, Yuri? Porque se for madeira fraca, quando ele começa a limpar, quando ele começa a arrancar, a madeira vai dizer, não é para mim. Esse negócio de ser flecha não é para mim não. Esse negócio de ser arma na mão de valente não é para mim. Porque quem está de fora olha para quem está cantando e está dizendo assim, eu quero chegar lá. Quem está de fora olha para quem está na direção e fala, eu quero chegar lá. Só que não quer passar o processo que a madeira precisa passar. Aí o arqueiro está dizendo, eu vou arrancar as impurezas, eu vou arrancar o que te faz ferir alguém, ou até mesmo o que próprio te fere. Ele está dizendo, eu vou limpar a flecha, vou arrancar, vou tirar. Porque você já observou que para servir primeiro você precisa ser curado? Antes de levar alguma coisa para alguém, você precisa ser curado. Esse processo é o processo que o valente vai trabalhar na madeira para limpar e curá-la. Só vai servir alguém quem está curado de alma e de espírito. É por isso que primeiro o processo começa daqui, para depois o processo ir para lá. Primeiro o processo começa dentro da nossa casa, para depois o processo ir para as casas ao redor. Primeiro o processo começa na sala do nosso trabalho, depois vai expandindo para as outras áreas da empresa. Primeiro o processo começa conosco, depois vai para fora. Ele começa a limpar, ele começa a arrancar algumas impurezas, ele começa a tirar algumas coisas daquela madeira que fere. A madeira é uma madeira que fere alguém, que machuca alguém, que quando fala, se não vigiar com o que fala, machuca corações, que se não vigiar com o que profere, deixa alguém triste. Então o arqueiro começa a trabalhar, peraí, eu preciso limpar isso aqui, porque eu não posso trabalhar com a madeira que fere, eu não posso trabalhar com a madeira suja, eu posso trabalhar com madeira limpa. Pré-requisito para valente usar madeira é que a madeira precisa estar limpa. Arqueiro, valente, flecheiro não trabalha com madeira suja. A madeira primeiro tem que ser polida e limpa. Entenda isso aqui, no processo de polimento, se a madeira estiver desnivelada, ele nivela. Como assim, Yuri? Se a madeira estiver torta, no processo de polimento da madeira, ele começa a trabalhar dentro dela e vai nivelando, vai deixando ela no nível, vai colocando ela do jeito que ele quer, vai colocando a madeira do jeito que ele precisa, do tamanho que ela tem que ficar. Após esse processo, ele vai na ponta e começa a afinar. Começa a afinar a sua ponta, porque flecha é arma que se usa em combate de longa distância.
arma usada em combate de corpo a corpo, ou era a espada, ou quem estava montado em cavalo, a lança. Quem usava a flecha é quem ia com os inimigos a longo alcance. Então, quando o arqueiro começa a afinar a ponta da flecha, ele está dizendo aqui, quanto mais fina ela for, mais ela vai perfurar o alvo. Quanto mais fina for a flecha, mais ela vai penetrar no alvo, porque já tem um alvo para aquela flecha, ela só não sabe ainda. Já tem um lugar que o flecheiro enviará, ela só ainda não sabe que lugar é esse. Ele começa a trabalhar, começa a limpar, ele deixa a flecha do tamanho da flecha, ele deixa a flecha do peso da flecha, ele deixa a flecha do jeito de uma flecha. A flecha já está pronta, já está afinada, a flecha já está limpa, já está nivelada, já está polida, preparada. O que ele faz? E o Senhor me pôs como uma flecha polida e me escondeu. Aonde? A flecha está preparada. A flecha já tem tamanho de flecha. A flecha já tem peso de flecha. A flecha já tem largura de flecha. O que ele faz? Ele guarda. Ele não vai usar agora. Ele vai guardar. E vai guardar na sua aljava. Quando a gente vai para a Bíblia e entende o que é aljava, é justamente isso aqui. Tempo de aljava é isso aqui. Porque quando a flecha vai para a aljava, ela vai entender que o tempo para ela ser usada não é o tempo que ela quer, é o tempo que o valente precisa. Quando a flecha vai para a aljava, ela entende que não é do jeito que ela quer, é do jeito que o arqueiro precisa. Quando a flecha vai para a aljava, ela vai aprender que ela não canta o que ela quer cantar, ela canta o que o valente quer que ela cante. É por isso que tem gente que prepara a semana toda um louvor e quando chega aqui fala, o Espírito tocou aqui e eu vou cantar esse hino porque o Senhor colocou no meu coração, porque eu não canto o que eu quero cantar, eu canto o que o valente manda eu cantar. Eu não prego o que eu quero pregar, eu prego o que ele manda pregar. Eu não faço o que ele quer, o que eu quero fazer, eu faço o que ele quer que eu faça. Eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que ele manda eu falar. Eu não entrego o que eu quero entregar, eu entrego o que ele manda eu entregar. Eu não toco o que eu quero tocar, eu toco o que ele manda eu tocar. Eu não vou falar e entregar alguma profecia porque eu quero entregar. Eu vou entregar porque Deus quer que eu vai para a aljava, e na aljava ela entende tempo. E tudo que a nossa geração não entendeu ainda é sobre tempo. Principalmente a minha geração é a geração para já. Para ontem. Se a pastora falar assim, se prepara porque eu estou analisando você para colocar em alguma coisa. Aí chega no outro dia e fala, pastora, e aí? Já estou preparado. A senhora já falou comigo. Estou esperando. Porque a nossa geração é uma geração para já. Só que quando a flecha está pronta, ela não é usada logo em seguida. Ela vai para a aljava aprender. Que não é o tempo que eu quero. Que não é do jeito que eu quero, que não é fazer o que eu quero, é fazer o que ele manda eu fazer. E sabe o que é interessante? Que quando as flechas vão para dentro da aljava, lá elas aprendem que todas as flechas são iguais. Como assim, Uri? Não tem flecha melhor, não tem flecha mais afiada. Não tem flecha que canta mais do que o outro dentro da aljava. Não tem flecha que prega mais do que o outro dentro da aljava. Como assim, Uri? Se está na aljava, está nivelado. É tudo igual. É tudo arma na mão do valente. Pode até mudar o alvo, mas a arma é a mesma. O ministério pode ser até diferente. Tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que toca, tem gente que ora. Os ministérios são diferentes, o alvo é diferente, mas as flechas são todas iguais. Ah, Deus me trouxe aqui, eu vou falar o que Ele está mandando eu falar. Calau e a ceia. Se preparem, flechas. Se preparem, armas. Porque já tem alvo direcionado para vocês aqui. Talvez você está falando assim, Yuri, é verdade. Essa semana no meu trabalho foi diferente. Eu senti vontade de cantar. Eu senti vontade de fazer o que eu nunca fiz, de falar da Bíblia. Eu senti vontade de sair na porta falando de Jesus. Não é porque você quer, é porque o valente está falando, vai. Vai. Ele está preparando os alvos para direcionar as flechas. Dentro da
aljava todas são iguais? Todas cantam igual. Todas pregam igual. Todas tocam igual. Todas são igual e usadas do mesmo modo. Até o momento que o arqueiro usá-las. Porque depois que ele escolhe, primeiro processo, a escolha. Segundo processo, o polimento. Terceiro processo, a aljava. E o quarto, o uso. Porque quando o arqueiro vai para a batalha, tem um momento em que ele usa. E sabe o que é interessante? Que apesar das flechas serem todas iguais, ele sabe cada flecha para cada alvo vai usar. Ele vai olhar e vai dizer assim, esse alvo aqui está mais longe, eu vou usar uma flecha com bico mais afiado. Essa flecha aqui, esse alvo aqui está maior, eu vou usar essa flecha aqui, porque é um pouquinho mais pesada. Ele sabe para cada alvo a flecha que irá direcionar. Tem ministério aqui esperando pessoas. Tem ministério de intercessão aqui esperando pessoas. Tem ministério de visitas aqui esperando pessoas. O alvo já está preparado. Só falta agora a flecha ser enviada. Eu tenho certeza que tem gente preparada aqui. Não, você não está entendendo. Eu tenho certeza que tem gente preparada aqui. Ele já escolheu, ele já trabalhou, já passou no processo da limpeza, já entrou dentro da aljava, agora só está esperando o momento. Para a gente finalizar, sabe o mais interessante? É que quando as flechas estão dentro da aljava, quando as flechas vão para dentro da aljava, e que o valente puxa uma, ele não vai saber, não vai lembrar qual foi a flecha que ele botou por último, não está em sequência ali. Preste atenção, tem flecha que chegou por último na aljava, só que na precisão da batalha, o valente vai usá-la primeiro. Tem flecha que está dentro da aljava, ó. E tem outras que chegou muito depois. O valente vai pegar a que chegou depois para usar primeiro. Porque dentro da aljava, quem escolhe o tempo não é a flecha. Já viu alguma flecha com vontade própria? Agora é minha vez, pulando na aljava? Não. Quem escolhe a aljava é o valente. Quem escolhe a flecha é o valente. E tempo de aljava não é prioridade para uso. Tem gente que chegou a 5 anos, tem gente que chegou a 2, ele vai usar quem chegou a 2. Tem gente que chegou a 2, tem gente que já tem 4, ele vai usar quem chegou a 4. Porque não é do jeito que a flecha quer, é do jeito que ele precisa. Tem gente que chegou aqui muito depois do que você, e Deus já levantou para algum ministério. Isso aqui é normal. O problema das flechas é que as flechas entendem que tempo de aljava é prioridade para ser usado. O tempo de casa vai contar para o tempo de uso, não vai contar. Para cada um, Deus tem um ministério diferente. E enquanto o tempo do uso não chegou, experimenta alicerçar a base. Enquanto o tempo de voar não chegou, experimenta construir, edificar o que está embaixo. Porque o tempo de voar vai chegar, mas primeiro prepara lá. Ele vai escolher a flecha ideal para aquele alvo, vai colocar no seu arco e vai direcionar. Porque a direção não é da flecha. A direção é do valente. O valente que vai olhar para o ministério específico e vai enviar aquela flecha. Talvez a flecha está dizendo assim, eu canto bem, meu ministério é aquele ali. Aí o valente está dizendo assim, deixa eu te direcionar. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Ah, mas eu falo bonito, eu tenho um dom de oratória, deixa eu te direcionar. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Mas eu sei orar, eu oro 2 horas de joelho, deixa eu direcionar. Porque não é do lugar que você quer, é do lugar que eu quero. Ele começa a direcioná-la. Revaraia, ceia. Eu estou conjecturando aqui um valente no campo de batalha, olhando para o alvo e dizendo, vai flecha. Calaia, ceia de calabarassúria. Ele pega a flecha, bota no alvo, no arco e começa a mirar. E aí, pastor, ele impulsiona. Você já viu isso aqui. O arqueiro, ele puxa a flecha. E sabe o que é interessante? Que quanto mais perto a flecha chega dele, mais longe a flecha vai. Quanto mais perto ele traz a flecha, mais longe é que ela alcança. Só que tem um detalhe aqui, quanto mais perto ela vem, mais ela vai sofrer.
Quanto mais perto ela chega, mais vai apertar. Quanto mais as coisas parece que a gente está perto de Deus, mais o vento levanta. Você já observou? Quanto mais você está espiritual, você levanta assim e fala: hoje, se o diabo entrar na minha frente, eu vou passar por cima dele. Parece que o vento dobra, a luta dobra, os apontamentos dobram. É porque ele está te mirando e te trazendo para perto, para te enviar para o alvo mais longe. Elaia. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: essa dor é porque Ele está te trazendo para perto, esse aperto é porque Ele está te trazendo para perto. Se prepara, flecha, o voo vai ser longo, oh glória. Se prepara, flecha, a distância vai ser, oh Espírito Santo, eu já posso ver flechas sendo lançadas aqui, eu já posso ver longos alcances aqui. É Deus dizendo: prepara o voo, flecha. É longe, Ebaral e a ceia. Prepara a flecha, vai doer só mais um pouquinho, mas o alcance vai. Oh Espírito Santo, alguém está entendendo isso aqui? O vento não é para te jogar fora, o vento é para te lançar mais longe. A luta não é para quebrar, a luta é para te jogar para mais longe. Oh meu Deus, oh meu Deus, essa doença não veio para poder atazanar a tua vida, a doença não veio para levar alguém da tua casa, é só para te jogar mais longe. Ele traz a flecha. Quando ele localiza o alvo, ele solta. Isso aqui é importante, porque quando a flecha vai, ela não vai pela sua força própria, ela vai porque alguém impulsionou. Yuri, não estou entendendo. Você vai entrar semana e você vai sentir algo que você nunca sentiu. Você vai olhar para alguém e vai dizer assim: eu nunca senti vontade de te falar isso, mas eu vou falar. Isso é Deus te impulsionando. Impulsionamento do Pai. Você vai sentir o que você nunca sentiu. Você vai cantar o que você nunca cantou. Você vai pregar o que você nunca pregou. Até vontade de acordar de madrugada para orar você vai ter. E isso é o arqueiro dizendo: vou te impulsionar. Se prepara porque vai apertar o negócio, mas o voo vai ser longo. Vou impulsionar. E ele solta. A flecha vai pela força dela própria. Soltou a flecha foi. Só para a gente finalizar agora. O que acontece? O alvo está aqui. E o arqueiro soltou a flecha aqui. A flecha, quanto mais perto está do alvo, mais ela diminui a velocidade. Isso é física. Quanto mais perto ela está, mais ela vai diminuir a velocidade que ela está. Mas, o que isso traz para a gente de lição? Porque Deus, Ele fala aos meus ouvidos, que entraram flecha aqui nessa noite dizendo: vou parar. Estou sentindo que eu estou parando. Estou sentindo que não tenho mais força para orar. Estou sentindo que não tenho mais força para levantar pela madrugada. Eu estou sentindo que eu não consigo mais pegar a Bíblia. Toda vez que eu abro para ler, eu durmo, porque causa sono. Quando eu abro as escrituras para ler, me dá sono. Ou então, qualquer hora que eu abro a Bíblia, a campainha toca, vem alguém na minha casa, alguma coisa acontece. Eu estou sentindo que eu não aguento mais, estou quase parando. Eu vim trazer uma notícia de Deus para a tua vida. O que é, Yuri? Quando a flecha está parando, é porque ela está perto de atingir o alvo. E eu tenho uma palavra para vidas aqui nessa noite. Essa lentidão não é para você parar, é para te lembrar que o alvo está próximo. Você pode se colocar de pé? É Deus dizendo aqui: eu te trouxe aqui para te lembrar. Está próximo de chegar o alvo, está próximo. Está próximo de atingir a meta, está próximo. E aí ele começa aí. A flecha vai sendo direcionada. E quando ela vai diminuindo, ela acerta. Quando a flecha acerta o alvo, se você vê algum campeonato de tiro esportivo, você vai observar que o mérito nunca vai para a flecha. A flecha é trabalhada, é polida, a flecha é pontiaguda, toda embelezada. Mas quando ela acerta o alvo, o mérito nunca é da flecha. Ninguém vai terminar uma competição e vai dizer: que flecha boa. As pessoas vão direto em quem lançou. Porque o mérito de acertar o alvo não é meu.
eu até fui impulsionado para pregar algo aqui. Mas se algo acontecer, não é porque eu preguei, é porque a glória do Senhor. A flecha até é lançada, mas o mérito não é dela. Quem canta até atinge algum local, mas o alvo não é de quem canta. O alvo é sempre de quem lançou a flecha. E sabe que Deus está me dizendo aqui? Entrou pessoas nessa mini vigília, que Deus fez questão de te selecionar, porque você era forte. Deus fez questão de olhar para você e dizer: esse é resistente, vai deixar de ser madeira e vai virar arma na minha mão. Só que com o passar do tempo, talvez aqui alguém pessoa aqui está dizendo: parece que ele esqueceu de mim, eu não tenho mais força para caminhar, eu não tenho mais força para orar, eu preciso de uma intervenção de Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Por que, Yuri? Porque o arqueiro está te pegando dentro da aljava. Ele te trouxe aqui para te dizer: estou te direcionando, mulher, estou te direcionando, homem. Você não vai para onde você quer, você vai para onde eu vou impulsionar você ir. Você não vai pregar o que você quer, você vai pregar o que eu mandar você pregar. Você não vai cantar o que você sentir vontade, você vai cantar o que eu impulsionar para você cantar. E Deus, Ele está falando aqui: flechas que entraram pensando em parar, flechas que entraram dizendo: não tenho mais serventia nenhuma, não sei nem porque eu ainda venho. Deus está dizendo: vou te usar aqui hoje. Prepara o ambiente aqui. Telebaracel e amecalabaraia. Tem alvos prontos para flechas atingirem. Pastor, aí sabe o que Deus está falando aqui? Prepare-se. Estou levantando flechas que serão enviadas. Você vai voltar aqui na frente para contar esse testemunho, porque Deus vai te impulsionar em ministérios evangelísticos. Deus vai te impulsionar a visitar doentes em casa. Deus vai te impulsionar a ir a hospitais. Eu não sei o alvo que Ele vai te colocar, mas eu já vejo aqui alvos preparados para enviar flechas. Tem flecha aqui preparada para ser enviada? Tem flecha polida aqui dentro nessa noite. O valente está aqui e o arco está na mão dele. Oh meu Deus, estamos indo para a guerra agora. Estamos indo para a guerra agora. E flecha é algo que penetra. Vai. Hebreus capítulo 4 versículo 12 vai dizer: porque a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e é apta a discernir pensamento de corações. Sabe o que Paulo vai dizer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o que é Cristo Jesus. Você está preparada para atingir o seu alvo? Então feche os teus olhos aí agora. Coloca uma mão no teu coração, coloca. Recebe força, você que não tem mais força.